Fala, minha turma tricolor ligada no canal do Pulco, um abraço a todos vocês. Estamos aqui no Rio de Janeiro, onde hoje o Edinaldo Rodrigues foi eleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Um marco gigantesco para o futebol baiano, o primeiro baiano eleito a presidente da CBF, e a gente vai falar disso nesse vídeo de hoje. Mas antes, eu já peço que você deixe o like, ative o sininho, compartilhe, inscreva-se no canal e chama toda a galera pra cá. Para começar, falando dessa votação de hoje, tivemos o momento da chamada dos que votariam presidente de CBF, presidente de federações, perdão, também os presidentes de clubes da Série A e da Série B. E vamos ao momento da chamada do presidente do Esporte Clube Bahia. Esporte Clube Bahia, senhor Guilherme Cortizo Belintani. Grêmio Futebol Porto Alegrense, senhor César Augusto de Andrade Peixoto. E após a chamada em que Guilherme Belintani confirmou presença na eleição de hoje, o presidente Ricardo Lima, da Federação Baiana de Futebol, ele foi chamado para votar. Lembrando que a federação ela tem voto peso 3, e o Ricardo Lima votou também na manhã de hoje. Federação Baiana de Futebol. Federação Cearense de Futebol. Federação de Futebol do Distrito Federal. Após o Ricardo Lima, outro que votou foi o presidente Guilherme Belintani. O fato do Bahia estar disputando a Série B do Campeonato Brasileiro faz com que o voto do Bahia seja peso 1. Times da Série A votam no peso 2. Belintani, voto peso 1. Vamos ver o momento também em que o presidente Guilherme Belintani votou na sede da CBF. Estava esperando o seu vídeo lá, do outro lado. Grêmio Futebol Porto Alegrense. Grêmio Novo Horizontino. Guarani. Após aí o voto do Esporte Clube Bahia e encerrar também a eleição, abriu-se a contagem de votos, foi declarado eleito o presidente Edinaldo Rodrigues e ele fez o seu primeiro pronunciamento como novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Vamos ouvir um trecho, porque esse pronunciamento do Edinaldo ele teve um pouco mais de 18 minutos, mas consegui gravar uma boa parte ali para a gente entender um pouco desse momento exato em que Edinaldo falou já como presidente da CBF. E que hoje a democracia venceu. Eu não fiz não preparei discurso, porque o tempo todo foi me defendendo. Me defendendo principalmente do preconceito
não é nenhuma. Todos conhecem minha vida e sabem que minha vida, eu tenho um caráter ilibado, assim como todos vocês. Mas nesses últimos meses, eu sofri todo tipo de pressão, todo tipo de preconceito. Tive meus telefones grampeados, meus e-mails violados, o e-mail do gabinete da CBF, também da presidência, violado, e preconceitos que ainda existem em todos os segmentos da sociedade, mas que sempre eu procurei resistir, sempre resistir. O preconceito por ser do Nordeste, o preconceito por ser baiano, com muito orgulho, o preconceito por ser do interior, Vitória da Conquista, uma cidade que nasci e que me orgulho de ser filho. O preconceito por ser negro. Essa é a grande realidade e a grande resposta. Não só fui eu que disse não a esses preconceitos. Nesse momento eu agradeço a todos vocês, todas as federações, as 26 federações que aqui estiveram presentes, os 20 clubes da Série A, vocês que estão dizendo não ao preconceito, os 20 clubes da Série B, que apenas um detalhe da procuração, a Ponte Preta também não estava. Também vocês disseram não ao preconceito. Todos os nossos companheiros de chapa, como vice-presidentes e membros do Conselho Fiscal. O que eu quero pedir a todos vocês é que essa entidade, a partir desse momento, ela seja dos filiados das federações, dos clubes da Série A, da B, da C, da D, do futebol brasileiro. E que nenhuma interferência externa possa subjugar esse trabalho. Portanto, nesse momento, eu quero agradecer a todos vocês de uma forma penhorada por esse apoio, por esse decisivo não ao preconceito e dizer que juntos queremos construir um futebol brasileiro que seja de pureza, um futebol brasileiro que seja de transparência, um futebol brasileiro que possa os clubes terem voz e não só voto, que os clubes desenhem o que é melhor para todos eles, que as federações possam também colocar o seu nome em uma modernidade para o futebol brasileiro. Após o pronunciamento do presidente Edinaldo Rodrigues, falei com o Alex Portela Júnior sobre esse momento e também sobre a Copa do Nordeste. Alex Portela Júnior, bom dia. O que falar nesse momento, Alex, em que o Edinaldo Rodrigues, um baiano de Vitória da Conquista, chega no topo do futebol brasileiro? Verdade, muito feliz, né? Eu acho que ele merece, pela toda a trajetória de vida dele, de presidente da federação, de vice da CBF, pela maneira que ele sempre tratou o futebol. E eu não me canso de falar, um dos motivos que em 2006 eu resolvi entrar no futebol foi pela maneira que eu via que ele tratava o futebol, pela maneira que a federação tinha com os clubes. Então isso me fortaleceu a eu entrar no futebol e como estou até hoje. Com relação só à Copa do Nordeste, Alex, eu acho que o contrato antes da competição encerrava esse ano. Já tem algo para continuar essa competição? É uma competição vencedora. Você tirando o campeonato paulista, hoje é a competição de segunda melhor arrecadação no Brasil. Então não tem por que parar, com certeza as conversas serão bem adiantadas e a gente não vai ter descontinuidade nessa competição. Foi aberta também a coletiva do presidente Edinaldo Rodrigues, fizemos questionamentos, eu perguntei a ele a respeito da mudança do jogo da praça da Arena Fonte Nova para o estádio do Maracanã e a resposta do Edinaldo Rodrigues foi essa daqui, ó. Olha, Edson Marinho, na realidade, nós respeitamos os protocolos que tanto o governo federal, estadual e municipal, eles colocam principalmente com relação à pandemia. E nós, naquele momento, respeitamos o posicionamento do governador Rui Costa, onde ele dizia que tinha índices que naquele momento ainda estavam crescendo e que ele não poderia ali visualizar se esse desfecho, para ter hoje a capacidade total, estaria
disposto. E a CBF, ela trabalha as eliminatórias da Copa do Mundo, é uma Copa do Mundo. E, portanto, tem regras e tem leis que a FIFA determina. Nós não poderíamos ficar até o presente momento aguardando a decisão do governo. E digo que respeitamos, e o governo próprio colocou, entendeu, que a partir do momento que ele ainda não tinha uma visualização que poderia estar aberto nesse período, a CBF teve que buscar uma outra praça que pudesse abrigar a seleção brasileira, e muito bem abrigado nesse momento aqui no Rio de Janeiro e no Maracanã. Para fechar, Gabi. Nosso querido Antônio Tilemon também fez uma pergunta nessa coletiva sobre o nome da chapa, purificação e pacificação, e o Edinaldo respondeu isso daqui, ó. Purificar no futebol brasileiro, pacificação é tudo aquilo que a gente busca, e foi por isso que construímos esse apoio, foi dialogando. Eu sou uma pessoa simples, humilde, e que tenho como lema conversar, dialogar, e tudo aquilo que ainda possa ser, entendeu, adverso, a gente de uma forma educada e exaustiva, a gente procurar um consenso. Sempre vai haver divergências, mas sempre procuraremos trabalhar para que exista convergências. E com relação à purificação, toda a sociedade pode responder, Tilemon, até melhor do que eu. É porque nós estamos realmente, entendeu, cansados de todos esses escândalos, principalmente do desrespeito às mulheres, o desrespeito àqueles que são, entendeu, os abnegados. Então, quando a gente fala purificação, é para que não aconteça mais nenhum tipo de assédio moral, assédio sexual, e com isso a gente responde todas as outras situações que possam acontecer. Isso aqui vai ser para a CBF, vai ser transparência e não a tudo que foi ilegal. E para finalizar, Guilherme Cortizo Belitani, presidente do Esporte Clube Bahia, esteve presente, voltou e também falou conosco a respeito não só da situação da CBF, como ele falou um pouco a respeito do Esporte Clube Bahia e de que coisas ainda poderão acontecer, quem sabe, nos próximos dias. Vamos acompanhar o que falou o presidente Guilherme Belitani. Presidente Guilherme Belitani, após aqui a eleição da CBF, o que falar desse marco, presidente, quando hoje temos um presidente no maior status do futebol brasileiro, um baiano de Vitória da Conquista? Eu acho que é importante, né, para a nossa terra, para a simbologia do futebol nordestino, mas mais do que isso, né, tentar encerrar um ciclo de muita confusão política na CBF, né? Edinaldo é um político hábil, é um cara que consegue, de certa forma, movimentos capazes de pacificar e de acalmar. A gente acha que a experiência que ele tem na gestão do futebol brasileiro vai ser muito importante para que justamente a gente consiga, em primeiro momento, passar por uma fase de mais paz, de mais tranquilidade da entidade máxima do futebol brasileiro. E depois disso, uma expectativa de construção de coisas positivas. Ouvi o discurso dele hoje e entendo que foi um bom começo nos sinais que ele dá, né, de redução de custos da CBF com gastos que de fato não interessam ao futebol brasileiro, venda de aeronave, por exemplo. Mas mais do que isso, a nossa expectativa de que ele consiga organizar melhor o futebol brasileiro, desde o calendário, o apoio que ele também deu à Liga. Eu acho que tudo isso é importante para a gente conseguir virar uma página dos últimos anos de muita dificuldade aqui da gestão da CBF. Quando foi citado pelo presidente a situação de ligas, qual é o pensamento a respeito de Guilherme Belitani, até mesmo de uma possível Liga Nacional? Olha, a gente sempre apoiou, né? Eu tive aí bem envolvido nessa discussão. Agora, a gente, pela questão da fase que nós atravessamos, dos problemas internos que nós temos, eu decidi que a hora era de priorizar o próprio clube. Estou um pouco afastado dessas discussões da Liga, mas tenho dito aos meus colegas presidentes que quando o tema avançar a gente volta a participar, porque eu acho que é um movimento importante do futebol brasileiro. Falando de Bahia, presidente, o torcedor fica sempre, vira e mexe, perguntando sobre SAF, sobre o futuro do clube, o que é que você pode adiantar ou tranquilizar o torcedor do Bahia nesse momento difícil, mais um momento difícil que agora de aproximadamente 20 dias sem atuar. Bom, primeiro o que eu sempre tenho dito, né, que quem decidirá sobre SAF no Bahia é o sócio do Bahia, né? O Bahia conquistou um processo muito sólido de democracia
e é o sócio que vai decidir o futuro do clube nesse aspecto, se quer ou não a SAF. A mim cabe trazer a melhor proposta possível, é o que eu tenho feito desde agosto do ano passado, quando nós começamos a estruturar um projeto para uma possível parceria com o investidor no clube. Então aquele trabalho que começou em agosto do ano passado está num final de ciclo, né? Tá praticamente encerrando uma etapa importante, que é de trabalhos internos, de preparação, de construção de um projeto, para que em mais alguns dias a gente possa comunicar ao Conselho Deliberativo e ao torcedor do clube o que é que nós temos em mãos, o que é que nós construímos de projeto. Eu tenho dito que a gente não está atrás de um cheque, de um investidor que simplesmente vem e coloque dinheiro no clube. O que a gente quer poder analisar é a hipótese de um parceiro estratégico que consiga colocar o Bahia num patamar mais competitivo do futebol brasileiro. Então, o nosso projeto, certamente, se aprovado pelo torcedor, vai ser um projeto bem maduro, bem cuidado, bem planejado, né? Esse é o nosso esforço, mas a decisão final caberá ao próprio torcedor. Você recebeu alguma visita essa semana passada, para falar sobre isso? Não, temos feito muitas reuniões por vídeo, né? Com frequência praticamente diária nesse momento, né? Nessa etapa do projeto, reuniões praticamente diárias, mas a gente não teve nenhuma reunião presencial nos últimos dias, não. Obrigado, presidente. Valeu, um abraço. Beleza, meu povo, essa daí foi a cobertura nossa aqui do canal do Puco, direto do Rio de Janeiro, direto da sede da CBF, para falar do presidente Edinaldo Rodrigues, eleito, e também da situação da Copa do Nordeste, como adiantou Alex Portela. Reuniões já aconteceram, as conversas estão avançadas e deve sim seguir a competição, porque tem dado resultado. Com relação ao que falou o Guilherme Belintani, inclusive no final dizendo que ele não recebeu nenhuma visita, conforme o Nicola acabou falando que não teve nenhuma visita em Salvador e tal, e a gente fica aqui pensando, será que acontece como? O Guilherme confirmou, foi apenas reunião online. O que eu adianto para vocês, gente, é o seguinte, vai acontecer sim, o Bahia tem projeto para virar SAF, sim, só vai depender do conselho e do sócio quando abrir a votação. Para esclarecer também ao torcedor que pergunta, o Bahia virando SAF, o Guilherme Belintani não sai, gente. Ele cumpre o tempo que ele tem dentro do Bahia até o final da temporada de 2023. É o tempo em que o Guilherme Belintani vai conseguir continuar aí trabalhando dentro do Esporte Clube Bahia. E além disso, com relação a reforços, eu adianto para vocês, quando eu falei de Fabrício Daniel, a proposta acabou sendo recusada, não proposta, o Bahia tinha interesse, mas lá antes do campeonato já tinha uma pedida de 1,5 milhão pelo jogador e agora acabou o atleta sendo negociado com o Coritiba por 2 milhões de reais. Com relação ao Mocelinho, o Bahia consultou sim o atleta, porém não há ainda nenhum tipo de negociação entre o jogador e o Esporte Clube Bahia. E um atleta que o Bahia aguarda ainda definição é o Davó, atacante do São Bernardo, que inclusive fez gol ontem contra a equipe do São Paulo. Vou ficando por aqui, meu povo, mas eu volto mais para falar de Bahia aqui no canal do Puco. Um abraço a todos vocês, não esqueça, inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilha para geral, porque a gente tem muito para falar. E depois eu vou trazer mais detalhes para vocês a respeito da SAF, do Grupo City e do que pode acontecer com o Esporte Clube Bahia. Tchau, tchau.